Bom dia a todos. Bem-vindos, então, à defesa da dissertação de doutorado da aluna de pós-graduação da disciplina de nefrologia, Laila Almeida Viana, que tem o título Efeito da conversão para sirolimus sobre a recorrência da infecção pelo citomegalovírus. Para a comissão julgadora, nós temos hoje presente aqui a doutora Lígia Pierrot, muito obrigado, e nós temos online o doutor Daniel Wagner de Castro Lima Santos, o doutor Roberto Cerati Manfro, a doutora Tainá Veras de Santos Freitas. E na plateia nós temos dois membros suplentes da comissão julgadora, Dr. Lúcio Requião e Dr. Gustavo Modelli. De acordo com as normas da comissão de pós-graduação, a aluna Laila Viana terá de 30 a 50 minutos para expor a sua tese, e depois cada membro titular da banca terá 30 minutos para a sua arguição. Sem mais delongas, a doutora Laila pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou apresentar agora os dados da minha tese de doutorado, que se intitula Efeito da conversão para sirolimo sobre a recorrência de infecção pelo citomegalovírus em receptores de transplante renal. Meu orientador é o Dr. Hélio Tedesco. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, foi registrado no Clinical Trials e já foi aceito para publicação. Eu recebi apoio do CAPES e esse estudo foi parcialmente patrocinado pela Pfizer. CMV é um vírus da família herpesvírus. E como todo vírus da família herpesvírus, diante de uma situação de prima infecção, há a possibilidade de estabelecer latência. Diante de uma situação de imunossupressão, como acontece, por exemplo, após o transplante renal, o vírus pode reativar e pode ocorrer a reativação da replicação viral. A replicação viral, na ausência de tratamento, está associada ao adoecimento pelo CMV. E a doença pelo CMV pode comprometer diversos órgãos e sistemas, como, por exemplo, o trato gastrointestinal, o sistema nervoso central, o pulmão e a retina. E, ocasionalmente, pode levar ao óbito. O objetivo das estratégias no pós-transplante é evitar o adoecimento pelo CMV. E, para entendermos essas estratégias, é importante alguns conceitos. O primeiro conceito é de infecção viral, que é a presença de replicação viral em pacientes assintomáticos. Já a doença é a presença de replicação viral com sintomas que são atribuíveis ao vírus do CMV, como, por exemplo, febre, diarreia, leucopenia. E a recorrência de infecção ou doença do CMV é um novo episódio de infecção ou doença por esse vírus em um indivíduo previamente tratado e com viremia indetectável. Existem pelo menos duas estratégias para a prevenção da doença pelo CMV: a profilaxia universal e o tratamento preemptivo. A profilaxia universal consiste na instituição de uma droga antiviral desde o começo do transplante, por um período pré-determinado, para evitar a replicação do vírus e o adoecimento. Já o tratamento preemptivo consiste na pesquisa seriada e periódica da viremia pelo CMV e a instituição do tratamento quando se identifica a replicação viral, para evitar que o paciente adoeça. A profilaxia universal está associada a uma incidência de 15 a 20% de CMV tardio. CMV este que acontece no momento pós-transplante, em que o paciente já não faz retornos frequentes ao centro transplantador. Então, o risco de adoecimento e de doença grave é maior. Além disso, está associada a uma elevada incidência de evento adverso, já que você trata todos os pacientes. E
está associada a um custo elevado pelo custo da droga antiviral. E, além disso, tem um maior risco de resistência. Por outro lado, o tratamento preemptivo tem uma incidência de infecção pelo CMV da ordem de 40%. Portanto, 60% dos pacientes não precisam tomar nenhuma droga antiviral. Está associado a uma menor incidência de evento adverso e o custo desse tratamento é o custo do monitoramento, com risco menor de resistência. Trouxe para vocês um estudo que foi publicado em 2020, um estudo de vida real, que avaliou 2 grupos de pacientes. Um grupo de pacientes que utilizou profilaxia universal, que foram pacientes de maior risco para adoecimento pelo CMV. Esses pacientes deveriam receber 200 dias de droga antiviral. Essa estratégia esteve associada a uma incidência de 15% de CMV tardio, e esse número se repete em todos os estudos que avaliam profilaxia universal. Associado a uma incidência de neutropenia elevada, da ordem de 53%, sendo que 30% dos pacientes, 1/3 dos pacientes, precisaram suspender a terapia imunossupressora, o micofenolato, e 35% dos pacientes precisaram suspender a droga antiviral. O tratamento preemptivo, esse estudo estudou tratamento preemptivo em pacientes de risco intermediário para CMV. 40% dos pacientes tiveram infecção ou doença diagnosticada, o tempo médio de tratamento foi de 21 dias e a incidência de neutropenia foi de 5%. Eu trouxe aqui 5 estudos, são 5 estudos brasileiros, são 5 estudos nacionais, que incluíram um grande número de pacientes e utilizaram estratégia preemptiva para tratamento de doença pelo CMV. E um dado importante é que a incidência é elevada, variou de 38% a 70%. E as causas dessa diferença de incidência podem ser atribuídas a diferentes terapias de indução, diferentes terapias de manutenção e também pelo ponto de corte para o diagnóstico de infecção pelo CMV e o início de tratamento. Uma vez que o paciente tenha que tratar o vírus do CMV, utilizando a estratégia preemptiva, há também problemas, há também dificuldades relacionadas ao tratamento, com incidência de 5% de mielotoxicidade, 35% de descontinuação ou redução da terapia imunossupressora, e isso está associado a um maior risco de rejeição. Existe uma terceira estratégia para evitar o adoecimento pelo CMV, que é a utilização de inibidor de mTOR, combinada a doses reduzidas de inibidor de calcineurina. Eu trouxe aqui 4 estudos, que em comum têm o fato de serem estudos prospectivos e randomizados. São estudos fortes, que incluíram um grande número de pacientes. E esses estudos compararam 2 estratégias de imunossupressão. A terapia de imunossupressão padrão, que é em azul, a terapia mais utilizada no mundo, que combinou inibidor de calcineurina, prednisona e micofenolato, versus a terapia experimental, que é em laranja, que combinou inibidor de calcineurina, prednisona e everolimo, que é um inibidor da mTOR. E claramente há uma redução da incidência de evento de CMV em pacientes que utilizam inibidor de calcineurina, prednisona e everolimo de novo. Após o primeiro estudo que eu citei, houve uma mudança de consenso. O consenso de CMV, publicado em 2018, fala que para prevenção de doença em pacientes doador positivo e receptor negativo, que são os pacientes de maior risco para CMV, e pacientes receptor positivo, que é a grande maioria dos pacientes, recomenda-se o uso de profilaxia ou terapia preemptiva após o transplante de rim. E a mudança do consenso foi que o consenso, nós sugerimos o uso de inibidor de mTOR como uma abordagem potencial para diminuir infecção ou doença pelo CMV em receptores positivos de transplante de rim, com uma robustez elevada e uma qualidade de evidência forte. Após essa modificação de consenso, após essa orientação de consenso, foi feito um outro estudo. Esse estudo é um estudo retrospectivo que incluiu apenas pacientes que são positivos, sorologia positiva para CMV. Nesse grupo de pacientes, nessa coorte, todos os pacientes utilizaram tacrolimo, prednisona
e everolimo. E só foi realizado o tratamento preemptivo nos pacientes que tiveram rejeição ou nos pacientes que descontinuaram o inibidor de mTOR. E um achado bastante interessante desse estudo foi que, dos 217 pacientes incluídos, 70% não precisou descontinuar o inibidor de mTOR, não apresentou nenhum evento de rejeição e nenhum deles apresentou CMV. Viremia ou doença. Na verdade, doença pelo CMV. Dos pacientes que tiveram que fazer terapia preemptiva após tratamento de rejeição, se não ocorreu descontinuação do inibidor de mTOR, não ocorreu nenhum evento de CMV. Por outro lado, se o inibidor de mTOR foi descontinuado, ocorreram 4 episódios de infecção pelo CMV. Dentre os pacientes que realizaram terapia preemptiva por descontinuação, se a descontinuação ocorreu 90 dias, antes de 90 dias pós-transplante, a descontinuação foi precoce, ocorreram 4 episódios de CMV. Então, a mensagem desse estudo é que, em pacientes que têm sorologia positiva para CMV pré-transplante, que é a grande maioria dos pacientes do Brasil, se não ocorrer descontinuação da terapia imunossupressora ou eventos de rejeição, você não precisa fazer tratamento preemptivo. E nem precisa usar uma droga antiviral adicional. Então, a utilização de inibidor de mTOR de novo no transplante traz benefícios. Ele previne um episódio de infecção ou doença pelo CMV. Ele dispensa a utilização de profilaxia universal. Ele dispensa a utilização de uma droga antiviral a mais. Não precisa realizar tratamento preemptivo nessa população de pacientes. E isso está associado a uma redução de custo. No entanto, essa estratégia não pode ser utilizada para todos os pacientes. Pacientes que recebem rins de doador de critério expandido. Pacientes cujo o transplante ocorreu com tempo de isquemia fria prolongada. Ou pacientes de maior risco imunológico são pacientes que não são candidatos a essa terapia. Precisa de mais estudos para utilizar essa terapia nesse grupo, nessa população de pacientes. Então, no cenário do transplante atual, diante de um paciente de baixo risco imunológico, que recebeu um rim de doador falecido padrão, ou de doador vivo, a utilização de inibidor de mTOR é uma possibilidade terapêutica com a chance de evento de CMV, de doença pelo CMV, baixa. No entanto, nem todos os pacientes podem receber esse tratamento. Nesse grupo de pacientes, nós utilizamos tratamento preemptivo, que tem uma incidência de CMV da ordem de 40%. E essa estratégia está associada também com a incidência de recorrência de CMV da ordem de 20% a 30%. O que fala o consenso? Incidência de 20% a 30% e que não existem estudos prospectivos e randomizados de prevenção de recorrência de infecção pelo CMV em receptores de transplante após a resolução de uma infecção ou doença pelo CMV. Eu trouxe aqui 4 estudos, são 4 estudos nacionais que fazem tratamento preemptivo, que evidenciam uma incidência de recorrência que varia de 25% a 53%. Então, incidência de recorrência elevada, que acontece no momento pós-transplante tardio. Todas as dificuldades encontradas no primeiro episódio, elas se repetem no tratamento da recorrência. Então, mielotoxicidade que leva a uma incidência maior de descontinuação ou redução da imunossupressão, que está associada a um maior risco de rejeição. E o período que isso acontece é um período tardio do transplante em que o paciente não faz mais retornos frequentes, retornos precoces, né, no ambulatório, no centro transplantador, aumentando o risco de adoecimento. O racional, então, do estudo é que as diretrizes já estabelecem um roteiro para prevenir um primeiro episódio de doença pelo CMV. No entanto, não há consenso contra a prevenção de recorrência de infecção ou doença por esse vírus. E a hipótese do estudo foi que em receptores de transplante de rim que apresentam um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV, a conversão do regime imunossupressor para sirolimo em substituição a azatioprina ou micofenolato reduz a recorrência de CMV em relação à manutenção do tratamento inicialmente prescrito. O objetivo do estudo, então, foi comparar a incidência de recorrência de infecção ou doença pelo CMV entre 2 grupos de pacientes.
o grupo de pacientes que manteve o regime inicial proposto no dia do transplante, que foi o grupo controle, e os pacientes convertidos da azatioprina ou micofenolato para sirolimo. E esses pacientes foram seguidos por 12 meses após a randomização. Os objetivos secundários foram descrever a eficácia do regime imunossupressor através da incidência de rejeição aguda comprovada por biópsia, formação de anticorpos específicos contra o doador de novo, descontinuação das drogas imunossupressoras e as suas causas, avaliação da função renal e da sobrevida do enxerto e do paciente. Para isso, nós fizemos um estudo prospectivo, randomizado, de intervenção e de centro único, cuja população de interesse eram receptores de transplante de rim de baixo risco imunológico, que desenvolveram e trataram um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV. E a intervenção foi a conversão da azatioprina ou micofenolato para sirolimo versus manutenção do regime imunossupressor inicial. E o período de acompanhamento foi de 12 meses após a randomização. O desfecho primário do estudo foi a avaliação da recorrência de infecção ou doença pelo CMV 90 dias após a randomização. E os desfechos secundários foram a avaliação da incidência, gravidade, tempo e tratamento de todos os episódios de rejeição aguda. Ocorrência de anticorpos específicos contra o doador de novo, descontinuação do regime imunossupressor e as suas causas, avaliação de função renal e proteinúria, e perda do enxerto, perda de segmento e óbito nos 12 meses após a randomização. Para isso foi feito um cálculo de tamanho de amostra, em que a proporção de eventos no grupo controle estimado foi de 40%, que é a proporção de eventos do centro. A proporção de eventos de CMV no grupo sirolimo estimada foi de 10%, considerando 10% de perda, seriam 36 pacientes em cada grupo, 72 pacientes no total. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes adultos, com mais de 18 anos, receptores de um primeiro transplante de rim, em uso de um regime de imunossupressão que combinava tacrolimo, prednisona e azatioprina ou micofenolato, que desenvolveram e trataram adequadamente um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV. Os critérios de exclusão desse estudo foram estratificados de 3 formas, né? Risco imunológico e perda do enxerto, contraindicação ao uso do inibidor de mTOR e as contraindicações do estudo. Em relação ao risco imunológico, nós excluímos pacientes com painel acima de 50%, pacientes priorizados para o transplante por qualquer causa, pacientes que apresentaram rejeição aguda 30 dias antes da randomização ou qualquer episódio de rejeição vascular. Em relação às contraindicações relacionadas ao inibidor de mTOR, nós incluímos as contraindicações clássicas. Taxa de filtração glomerular estimada inferior a 40 ml por minuto, proteinúria acima de 0,5 grama, dislipidemia severa, alteração de transaminase, edema, doença pulmonar conhecida e hipersensibilidade ao sirolimo. Em relação às contraindicações do estudo, pacientes que seguiam em outro centro, pacientes havia um mismatch entre doador e receptor, paciente doador positivo e receptor negativo, porque nessa população de pacientes, essa combinação de regime, ela talvez não seja tão eficaz para a prevenção de evento de CMV. Qualquer regime de imunossupressão que fosse diferente de tacrolimo, prednisona e azatioprina ou micofenolato, e pacientes com sorologia positiva para HIV. O Hospital do Rim realiza tratamento preemptivo e esse é a descrição do tratamento preemptivo do centro. Então, pós-transplante renal, pacientes que são considerados de maior risco para desenvolver infecção ou doença pelo CMV, que são os pacientes que utilizam micofenolato e os doador positivo e receptor negativo, são submetidos à estratégia preemptiva, que se inicia no 21º dia pós-transplante e é quinzenal até de 90. Existem duas metodologias de diagnóstico de CMV. A antigenemia, que consiste na pesquisa do antígeno viral no interior do neutrófilo, e nós consideramos
e isso é protocolo institucional, pacientes cuja antigenemia esteja maior que 10 células infectadas por 200 mil neutrófilos como infecção pelo CMV, e instituímos tratamento. E DNA-EMIA, que consiste na pesquisa do DNA viral, e é considerado, protocolo institucional, que DNA-EMIAs acima de 5.000 unidades por ml desencadeiam tratamento em pacientes assintomáticos. Todos os pacientes recebem ganciclovir, na dose de 5 mg quilo dia, 2 vezes ao dia, corrigido para a função renal, e a incidência de CMV, numa corte histórica do centro, é de 42%. Todos esses pacientes receberam tratamento até negativação do vírus, e, a partir daí, nós recomeçamos o tratamento preemptivo, que é feito de forma quinzenal por mais 3 meses. E a incidência de recorrência, também segundo uma corte histórica nossa, é de 36%. Eu vou apresentar agora o fluxograma do estudo. Todos os pacientes receberam uma indução com timoglobulina na dose de 3 mg quilo, dose única. E todos os pacientes receberam tacrolimo, prednisona e micofenolato ou azatioprina. Conforme o protocolo institucional, pacientes que recebem micofenolato eram submetidos a uma estratégia preemptiva quinzenal. E pacientes que utilizavam azatioprina, nós tratávamos se sintoma e viremia identificada. Nós acompanhamos todos os pacientes que desenvolveram um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV. E no último dia de tratamento, foi aplicado critérios de inclusão e exclusão. Pacientes que aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido eram submetidos a uma visita basal, em que a gente reavaliava se o paciente tinha o tratamento completo do primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV, se ele estava em uso de toda a medicação imunossupressora prescrita, tacrolimo, prednisona e azatioprina ou micofenolato, se ele não tinha descontinuado nenhuma das terapias, se o paciente tinha anemia ou leucopenia, ele não era incluído também, e se o paciente tinha desenvolvido proteinúria de novo, acima de 0,5 grama, ele também não era incluído no estudo, eram critérios de exclusão. Nesse momento, os pacientes eram randomizados na proporção de 1:1, estratificado pelo regime imunossupressor inicial em 2 grupos. Grupo controle, que era um grupo de pacientes que permanecia com o regime imunossupressor inicialmente proposto no dia do transplante, que consistia de tacrolimo, prednisona e micofenolato ou azatioprina, e a concentração sanguínea de tacrolimo nesse grupo de pacientes era de 5 a 10 nanogramas por ml. Já o grupo sirolimo eram pacientes que tinham uma conversão abrupta da azatioprina ou micofenolato para sirolimo no dia seguinte da randomização. E eles recebiam sirolimo 2 mg dia. Nós mantínhamos o tacrolimo na dose que o paciente estava usando habitualmente e começávamos o ajuste das concentrações sanguíneas a partir do 7º PO. Para manter uma concentração sanguínea de sirolimo entre 4 e 8 nanogramas por ml e uma concentração sanguínea de tacrolimo de 3 a 5 nanogramas por ml. A partir daí, todos os pacientes eram submetidos a tratamento preemptivo e o desfecho primário era a avaliação de recorrência de CMV em até 3 meses pós-transplante. E todos os pacientes foram seguidos, pós-randomização. E todos os pacientes foram seguidos por 12 meses após a randomização. Entre 13 de setembro de 2015 e 7 de maio de 2019, foram realizados 3.247 transplantes. E 40% dos pacientes trataram o primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV, que é um número típico do centro. 90% dos pacientes não tinham critério para entrar no estudo. E as principais causas os principais critérios de exclusão foram 184 pacientes tinham um painel acima de 50%, 30 pacientes eram priorizados por qualquer motivo, 79 pacientes apresentaram algum episódio de rejeição aguda tratada 30 dias antes da randomização ou qualquer episódio de rejeição vascular. 106 pacientes tinham uma taxa de filtração glomerular estimada inferior a 40 ml por minuto, 69 pacientes tinham proteinúria acima de 0,5 grama e 6 pacientes tinham doença pulmonar conhecida. 288 pacientes foram seguidos em outro centro que não um ambulatório pós-transplante.
200 pacientes tinham contraindicação a critério do investigador, e a principal contraindicação nesse ponto foram pacientes que eram transplantados de outro estado, que não o estado de São Paulo. Então, havia dificuldade de retornos para as consultas e também de conseguir a medicação de estudo, portanto, esses pacientes não foram incluídos. E pacientes, pacientes que tinham sorologia discordante IgG para CMV pré-transplante, doador positivo, receptor negativo. Foram aplicados 101 termos de consentimento livre e esclarecido e 45% dos pacientes tinham critério de screening failure. E as principais causas eram 8 tratamentos incompletos, 3 pacientes que não estavam em uso da azatioprina ou micofenolato no dia da randomização, 12 pacientes que tinham leucopenia e 7 pacientes que tinham anemia. Foram, então, randomizados 72 pacientes, 35 pacientes para o grupo sirolimo e 37 pacientes para o grupo controle. Ao final de 12 meses após a randomização, não ocorreu nenhuma perda do enxerto, nenhuma perda de segmento, e ocorreram 3 óbitos, 2 no grupo sirolimo e 1 no grupo controle. Avaliando as características do receptor, não há diferença em nenhuma das características citadas na demografia pré-randomização nos 2 grupos, sendo que predominou pacientes com idade média de 50 anos do gênero masculino. Em relação às características do doador e do transplante, também não houve nenhuma alteração, nenhuma diferença na demografia dos 2 em relação aos 2 grupos, sendo que predominou doadores falecidos. Todos os transplantes foram realizados com doador falecido, exceto 1, com um KDPI mediano de 80%, e a maioria dos pacientes utilizou micofenolato como terapia de manutenção nos 2 grupos. Esse gráfico mostra a adesão do regime imunossupressor. Então, aqui são as concentrações sanguíneas de tacrolimo em função dos dias após a randomização, sendo que a linha tracejada é o dia da randomização. Em verde, as concentrações sanguíneas do grupo controle, e em azul, as concentrações sanguíneas do grupo sirolimo. Pré-randomização, não há diferença em relação às concentrações sanguíneas dos 2 grupos, e elas estão dentro da faixa terapêutica do protocolo institucional. Após a randomização, o primeiro ajuste de concentração sanguínea do tacrolimo aconteceu a partir do 7º dia pós-randomização, que foi esse dia. Então, a partir do 7º dia, há uma clara diferença das concentrações sanguíneas dos 2 grupos, conforme protocolo do estudo. Sendo que todos os pacientes do grupo controle ficaram dentro da faixa terapêutica de concentração de tacrolimo estimada pelo estudo, e em todas as visitas, exceto a visita de 90 dias e 360 dias, os pacientes do grupo sirolimo ficaram com as concentrações sanguíneas dentro da faixa terapêutica pré-estabelecida. Avaliando as concentrações sanguíneas de sirolimo pelos dias após a randomização, todas as concentrações sanguíneas de sirolimo estavam dentro da faixa terapêutica preconizada pelo estudo. E esse é o principal desfecho do estudo. Aqui eu mostro a sobrevida livre de recorrência de infecção ou doença pelo CMV pelo tempo após a randomização. Em verde, a sobrevida livre do grupo controle, que foi de 57%. Portanto, 43% dos pacientes tiveram pelo menos um evento de recorrência de infecção ou doença pelo CMV. Enquanto que no grupo sirolimo, nenhum paciente recorreu. Isso aconteceu nos 30 dias de segmento pós-randomização, mas se estendeu por todo o primeiro ano. Essas são as características dos episódios de infecção ou doença pelo CMV no grupo controle, visto que o grupo sirolimo não teve recorrência. 43% dos pacientes tiveram pelo menos uma primeira recorrência de infecção pelo CMV, dos quais 13 foram infecção e 3 foram doença pelo CMV. A mediana entre a randomização e a primeira recorrência foi de 29 dias, e a mediana de tratamento foi de 20 dias. 4 pacientes recorreram por uma segunda vez. E um paciente recorreu por uma terceira vez.
Desses 4 pacientes, 3 foram convertidos para sirolimo e, após a conversão, não tiveram nenhum episódio de infecção pelo CMV. Avaliando a eficácia em 12 meses, eu trouxe aqui para vocês números absolutos, porque o número de eventos foi pequeno. Foram 3 rejeições no grupo sirolimo e 2 rejeições no grupo controle, sendo que apenas uma rejeição comprovada por biópsia em cada grupo, e essas rejeições foram rejeições túbulo-intersticiais tratadas com solomedrol. 2 pacientes desenvolveram anticorpos específicos contra o doador de novo, e esses 2 pacientes foram do grupo controle. Ocorreram 3 óbitos nessa corte, 2 óbitos no grupo sirolimo, um por uma infecção sepse de foco cutâneo, e o segundo foi um óbito de causa indeterminada extra-hospitalar. E ocorreu um óbito no grupo controle por trauma. Esse slide mostra as trajetórias da função renal. Aqui são as taxas de filtração glomerular média estimada por dias após a randomização. 3 achados importantes. Primeiro, todos os pacientes tinham taxa de filtração glomerular estimada acima de 40 ml por minuto, e isso era um protocolo do estudo. Segundo, há uma diferença de 6 ml de clearance entre o grupo sirolimo e o grupo controle. E as taxas de filtração glomerular, as trajetórias das taxas de filtração glomerular estimadas entre os 2 grupos, não há diferença entre elas. 5 pacientes tinham proteinúria acima de 0,5 grama na visita de 12 meses no grupo sirolimo, e 3 pacientes tinham proteinúria acima de 0,5 grama ao final de 12 meses pós-randomização no grupo controle, sendo que nenhum paciente teve proteinúria nefrótica em nenhuma das visitas. Nesse gráfico eu mostro a sobrevida livre de descontinuação por dias após a randomização. Ao final de 12 meses após a randomização, 83% dos pacientes do grupo sirolimo estavam em uso da terapia imunossupressora prescrita, enquanto que 81% dos pacientes do grupo controle estavam em uso de tacrolimo, prednisona e azatioprina ou micofenolato. Interessante perceber que no grupo controle as descontinuações aconteceram de forma precoce, com uma mediana de 85 dias, enquanto que no grupo sirolimo a descontinuação foi tardia. Não ocorreu nenhuma descontinuação do inibidor de calcineurina, do tacrolimo, em nenhum dos 2 grupos. Em relação às causas de descontinuação, no grupo sirolimo, 3 pacientes descontinuaram por toxicidade, um paciente por falta de eficácia, que foi o paciente que teve episódio de rejeição, um paciente por falha de adesão e um paciente por dificuldade de cicatrização de ferida. Enquanto que no grupo controle, 3 pacientes descontinuaram por leucopenia e em 3 houve descontinuação por episódios recorrentes de infecção pelo CMV. Esses 6 eventos aqui aconteceram durante o tratamento de uma infecção de um episódio de recorrência do CMV. E 4 desses pacientes converteram para inibidor de mTOR. Ocorreu apenas uma descontinuação temporária no grupo sirolimo, que foi em decorrência de uma cirurgia eletiva, uma correção de hérnia incisional, e 4 descontinuações temporárias no grupo controle, 3 por leucopenia e 1 infecção ocular por herpes, todas associadas a evento adverso. Retomando o cenário pós-transplante, então, diante de um paciente que foi submetido a um transplante renal, um transplante de baixo risco imunológico, recebeu um doador de rim, doador falecido padrão ou doador vivo, há a possibilidade de utilizar, nesse grupo de pacientes, inibidor de mTOR de novo. Mas uma grande parte dos pacientes não consegue receber essa terapia imunossupressora de novo. E eles são submetidos a uma estratégia preemptiva, com uma incidência de CMV com essa estratégia da ordem de 40%. Diante da dificuldade de identificar quem vai recorrer, diante da necessidade de retomar o tratamento preemptivo e os pacientes precisarem de retornos frequentes para a realização desse tratamento, a necessidade de até 40% de retratamento, tratamento de um novo episódio de recorrência, e a possibilidade de, durante o tratamento, ocorrer redução ou descontinuação da droga imunossupressora com risco de rejeição, a conversão para esse grupo de pacientes é uma possibilidade terapêutica. A incidência de rejeição entre os grupos foi baixa e foi comparável entre eles. O nosso estudo,
ele incluiu 72 pacientes, ele tinha um número adequado de pacientes para avaliação do desfecho primário, mas ele não tem força para os desfechos secundários. Mas eu trago aqui outros estudos que incluíram esses regimes de imunossupressão, que compararam essas estratégias de imunossupressão, em que a incidência de rejeição é comparável entre os grupos e é comparável com o nosso estudo. Em relação à função renal, esse estudo é o maior estudo em transplante, ele incluiu mais de 2.000 pacientes. E esse estudo avaliou duas estratégias. Avaliou inibidor de calcineurina, prednisona e inibidor de mTOR, na linha vermelha, versus inibidor de calcineurina, prednisona e o micofenolato, que é a terapia de imunossupressão padrão. E o objetivo primário era a avaliação de função renal. E o que nós podemos ver, claramente, é que a sobreposição das taxas de filtração glomerular estimada entre os dois grupos, sem diferença da função renal ao final de 12 meses. Não houve diferença também na incidência de descontinuação entre os grupos, e o número apresentado de 17% é semelhante aos números de estudos anteriores prévios. Esse estudo, a incidência de descontinuação é inferior porque ela foi avaliada como evento adverso, não como um desfecho secundário da análise. É possível, dentro dessa corte, aumentar o número de pacientes que poderiam ter utilizado essa estratégia para prevenção de um evento de CMV. Por exemplo, os 184 pacientes que tinham painel acima de 50%. Ou ainda, os 288 pacientes que faziam segmento em outro centro de transplante, em outro ambulatório que não ambulatório pós-transplante. E os 200 pacientes que tinham contraindicação a critério do investigador porque eles moravam em outro estado. Então, eles podiam também ter recebido essa estratégia, a gente podia ampliar a utilização dessa estratégia para um grupo maior de pacientes. As limitações desse estudo é que ele foi um estudo feito em centro único, que o tamanho da amostra foi pequeno para avaliação de desfechos primários, mas foi adequado para avaliação, secundário, mas foi adequado para avaliação de desfecho primário. Nós utilizamos 2 métodos sequenciais para o diagnóstico de infecção ou doença pelo CMV, e nós não avaliamos fatores de risco para recorrência pelo CMV. A força desse estudo é que ele é o primeiro estudo prospectivo e randomizado que avalia o efeito da conversão da azatioprina no micofenolato para inibidor de mTOR após um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV adequadamente tratado para avaliar a recorrência pelo CMV. E a conclusão desse estudo é que, em receptores de transplante de rim de baixo risco imunológico, que recebem tratamento preemptivo pelo CMV, converter de azatioprina ou micofenolato para sirolimo após o tratamento bem-sucedido de uma primeira infecção ou doença pelo CMV, foi associada a uma redução significativa da recorrência de CMV, não ocorreu nenhum evento. Não houve diferença na incidência de rejeição aguda, não houve diferença na formação de anticorpos específicos contra o doador de novo, não houve diferença em relação à incidência de descontinuação da medicação, e não houve diferença na sobrevida do enxerto e na sobrevida do paciente entre os grupos, sugerindo que essa estratégia pode ser utilizada em outros centros que realizam tratamento preemptivo. Obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, queria agradecer essas pessoas que, direto ou indiretamente, me ajudaram na confecção da tese e do artigo. Obrigada.